Olá, pessoal, tudo certo? Aqui é a professora Raquel de Literatura e na aula de hoje a gente vai conversar sobre vanguardas europeias, terceira e última aula sobre esse conteúdo. E aí, você tá bem? Você conseguiu digerir e entender um pouquinho aquilo que a gente conversou nas aulas anteriores de literatura sobre as três primeiras vanguardas europeias que eu apresentei para vocês? Acho bom. Sabe por quê? Porque agora a gente vai fazer esse fechamento aqui com chave de ouro e eu vou apresentar para vocês as vanguardas mais loucas. Se você achava, né, que não poderia ser pior, acredita em mim, a aula de hoje vai te provar o contrário, tá? Se você quiser acessar esse conteúdo na sua apostila, nós estamos na apostila 14, capítulo 34 especificamente, tá? Entre os módulos 79 e 80. Então, a partir ali da página 32, você consegue acessar esse conteúdo. Está pronto? Está pronta? Vamos lá então. Galerinha, nas últimas aulas a gente falou sobre futurismo, cubismo e expressionismo. Eu não vou fazer uma revisão sobre cada uma delas, porque senão a gente fica sem tempo para falar sobre aquelas que ainda faltam: dadaísmo, surrealismo e modernismo, ok? Então, vamos adiante. Comecemos pelo surrealismo. Deixa eu me colocar um pouquinho mais ali para cima, tá? Só para não atrapalhar muito aqui a questão do slide para você, tá? Pessoal, olha só. O surrealismo ele tem início na França com André Breton e na Espanha com o Salvador Dalí, tá? Então nós temos dois grandes representantes aí da estética surrealista. Surrealista vem de surreal e a gente já vai entender a que exatamente ele se refere, tá? Os surrealistas defendiam que a arte nunca pode ser produzida pela razão inteiramente desperta. Segundo eles, somente a não razão nos dá a arte. E quando eles falam, gente, em não razão, eles não estão falando em não logicidade, eles não estão falando em aleatoriedade, não é isso, tá? Eles estão falando principalmente a uma razão que está associada a algo que a gente não tem acesso, porque está no nosso quê? Subconsciente ou inconsciente. Por isso, os surrealistas vão se inspirar nos estudos psicanalíticos de Freud. Então, Freud é um cientista aí que inspira os artistas e intelectuais surrealistas como um todo, tá? O que importa é que os surrealistas eles vão trazer para o plano artístico uma arte onírica. O que é onírico? Que faz referência ao sonho, que tem a ver com o sonho, pautada então no inconsciente e no subconsciente. É uma maneira de discutir essa parte desconhecida do ser humano até então desconhecida, né? Até então escondida e que passa a ser trazida à tona e que passa a aparecer para o conhecimento da humanidade por meio dos estudos psicanalíticos também do Freud, não só, mas também do Freud, tá? Então existe uma reflexão aí a respeito dos tabus do ser humano, a respeito das nossas verdadeiras moralidades, a respeito dos nossos traumas, dos nossos desejos, tá? É uma arte que vai discutir, questionar e refletir sobre tudo isso. Não ficou legal aqui? Vamos descer, Raquelzinha. Vamos lá. É importante a gente entender que na pintura, por exemplo, você vai ter um tipo de trabalho artístico que vai trabalhar com aquilo que está na mente do ser humano, mas está escondido. Por isso essa questão, essa referência, né, ao mundo do subconsciente. De certa forma, existe uma afinidade entre surrealismo e expressionismo. Lembra que a gente falou de expressionismo lá na última aula? Expressar aquilo que está dentro, expressar os sentimentos. A única diferença de expressionismo para surrealismo, a única não, né? Existem outras diferenças, mas uma diferença que marca bastante, né, essas duas vanguardas europeias é que no surrealismo a gente tem a referência ao plano dos sonhos, ao plano onírico, ao plano do subconsciente, inconsciente, enfim. O principal paradigma dos surrealistas é a autoinvestigação. Então o artista busca uma autoinvestigação para se melhorar enquanto pessoa e para melhorar consequentemente a sociedade. Então enquanto Freud buscava, né, uma tentativa de auto-investigar cada um dos seres humanos para que pudesse promover uma transformação, a arte surrealista pensa a mesma coisa, tá? Você tem aí
vários artistas surrealistas que passam a se envolver com as ideias marxistas. E por conta disso houve uma espécie de ruptura no movimento que não vale a pena a gente ficar citando agora, tá? Não vem ao caso. O que importa é você entender, assim, o geral da vanguarda europeia, tá? Então, só para dizer, da mesma forma como Freud propõe esse rompimento de ciclos, né, para ser uma pessoa melhor, o Marx também propunha de certa forma, né, essa forma de romper ciclos para também tentar buscar uma sociedade melhor, tá? E aí alguns artistas que se consideram surrealistas não concordam muito com essas aproximações políticos e ideológicas e acabam se distanciando do movimento, tá? A gente tem aqui algumas imagens para você poder fazer a referência. Eu disse para vocês que o Salvador Dalí é um dos principais representantes. Tem aqui uma pintura dele, A Tentação de Santo Antônio, né? Com vários elementos que a gente poderia ficar aqui aulas e aulas podendo discutir, mas o que importa é você pensar o seguinte, tá? Num primeiro momento, esse quadro vai causar um estranhamento e a gente pensaria assim, nossa, o cara viajou completamente, né? Não, tá? Você não pode atribuir uma não logicidade, uma falta de lógica para esse quadro. Não, não é isso, tá? É um quadro que vai fazer uma referência, uma pintura que vai fazer uma referência a um mundo que não é esse mundo que é facilmente acessível para nós, tá bom? Porque é um mundo que está dentro da gente, no nosso inconsciente, perfeito? Uma outra pintura aqui, A Persistência da Memória, bastante famosa, também do Salvador Dalí, tá? Lá em Andorra, um principado que fica entre a Alemanha e a França, tem uma escultura que faz referência a essa pintura aqui. Eu até tenho uma foto na frente da escultura, mas eu não achei para colocar aqui na aula e poder mostrar para vocês. Então, pelo menos eu tô aqui falando que eu visitei aí, né, uma escultura em homenagem ao Salvador Dalí, lá em Andorra. Gente, além disso, vale a pena mostrar para vocês o trabalho desse surrealista aqui, o Jacek Kierka, seria assim que eu falaria, mas eu pesquisei aqui no Google, dei um Google para saber como é que se pronuncia o nome, é um polonês, tá? Então é mais ou menos assim a pronúncia dele, ó. Jacek Jerkur. Nossa, que difícil, né? Enfim, dei uma colinha ali e provavelmente eu não pronunciei o nome desse cara certo, né? Mas o que importa é mostrar para vocês o trabalho dele. Olha só. Ele é um artista que pinta ainda, né? De maneira surrealista, ele se autodeclara surrealista. Aqui nesse quadro a gente consegue ver, trouxe mais. Em outro slide eu trouxe maior, isso. Olha só, ele retrata num único quadro as 4 estações. Então você tem aqui a primavera, né? Aqui a primavera, aqui o verão, aqui o outono e aqui o inverno. Olha só que bonito. Trouxe outro aqui também, do mesmo artista, tá? Olha só, você tem um quarto, ok? Só que é um quarto que em todas as perspectivas você pode ter ao mesmo tempo a janela, mas ao mesmo tempo a parede, né? E ao mesmo tempo o chão também, tá? Então é um quadro, você fica olhando aqui, poderia perder um tempão analisando cada um desses elementos, né? Ele é um artista que gosta de usar bastante aqui o peixe. Ele cria umas simbologias, né? Tem também sempre aqui a bacia com água. Enfim, é um artista que trabalha bastante essa questão surrealista, né? E o surrealismo vai trazer à tona também esses elementos simbológicos, esses elementos do sonho, tá? Galerinha, começou a chover aqui em casa. Em casa não, né? Lá fora. Ai, mas enfim, que bom, a gente tava precisando de uma chuvinha, né? Quinta vanguarda europeia, quinta e última vanguarda europeia para a gente poder conversar. Dadaísmo. Cara, o dadaísmo é a vanguarda europeia mais louquinha de todas, tá? Quando a gente fala em dadaísmo, a gente tem que lembrar lá, surgiu na Primeira Guerra Mundial, ok? Por meio da reunião de um grupo de refugiados na Suíça. O seu principal precursor é o Hugo Boll, mas o Tristan Tzara, deixa eu me botar aqui para baixo, Tristan Tzara também é uma importante figura, eu diria que é a figura mais importante, tá? Mais conhecida também desse movimento dadaísta, e é um tipo de arte que vai se representar por meio principalmente da colagem, quando a gente estiver falando da arte visual, tá? E essa arte, gente, a arte dadaísta,
Essa sim, ela vai ser representada por uma total liberdade de expressão e uma aleatoriedade na escolha dos elementos. Olha só, já até criei um paradoxo aqui. Se é aleatório, não é escolhido, tudo bem? Então, é uma aleatoriedade nos elementos, porque eles não pregam uma certa escolha necessariamente, eles pregam sim uma aleatoriedade. Vai ficando mais claro, ou não, tá? Se não ficar claro, beleza, significa que eu cumpri aqui com o objetivo de te explicar o que é o dadaísmo, porque acho que ninguém nunca entendeu claramente o que é o dadaísmo, nem os dadaístas, tá? Vamos lá. Você vai ter várias produções que vão questionar o quê? Os moldes da arte. Então, se a arte, para ser considerada arte, tem uma lógica, eles vão questionar por que ela é desse jeito. E outra coisa que eles vão questionar, qual é o papel da arte? A arte tem um papel ou ela não tem um papel, tá? Então são aí algumas reflexões que os dadaístas fazem justamente para tentar buscar uma inovação para esse início do século XX, tá? Vai ser a vanguarda mais radical de todas e o importante é a gente entender que eles são desprovidos de qualquer tipo de regra. Vão abandonar o processo de se fazer uma arte tradicional, tá? Eles vão fazer uma arte de um jeito que não existe, ok? Que não existia até então, né? Que passa a existir por meio deles, e o objetivo é justamente esse, tá? O objetivo é causar. Por isso eles vão recusar qualquer tipo de teorização. Eles não gostam nem de teorizar sobre o próprio movimento. Se perguntassem para eles assim, o que é o dadaísmo, eles teriam que responder, cara, o dadaísmo é tudo que ao mesmo tempo é nada e a gente não sabe o que é o dadaísmo porque o dadaísmo é. Simples assim, tá? Não existe muito uma busca por uma resposta para tentar explicar. É importante entender, então, que se eles estão num movimento contrário, digamos assim, né, o que se prega até então como arte, que eles não, e se eles não vão seguir, digamos assim, um padrão, né, formar um padrão e seguir esse padrão, então significa que o tipo de arte que eles vão produzir não é uma arte necessariamente, então é uma anti-arte, tá? É melhor falar em anti-arte do que não é uma arte necessariamente, beleza? Então, ela não vai ter uma elaboração, um programa para ser seguido, por isso que ela também será anti-estética e principalmente anti-moral. Quando a gente fala em anti-moral, a gente está dizendo que os artistas, eles se entregam a uma espécie de anarquia artística, tá? De rejeição completamente de tudo. E eles se inspiram muito no filósofo Nietzsche, criando essa arte extremamente nihilista, de negação mesmo da realidade, negação da vida, negação da sociedade, tá? E é uma arte extremamente sem nexo mesmo, tá? O objetivo é não representar nada, ou não é representar coisa alguma, tá? Ok? Muitas vezes, o que você tem ali? Você tem, já que eles não vão representar nada, eles acabam representando uma certa desordem, ou dando a entender uma certa desordem, um certo absurdo, e até, por vezes, né, uma referência a um ambiente, a um elemento caótico. Um movimento bem importante, bem conhecido dentro do dadaísmo, foi bastante influenciado pelo Marcel Duchamp. O Duchamp, ele cria então esse movimento chamado os Ready-Made, né? O que são esses ready-mades? São apropriações de objetos que têm uma utilidade no dia a dia, ok? Que são úteis para se fazer alguma coisa, e retirados, expropriados da sua utilidade funcional, da sua utilidade do dia a dia e colocados em um museu. É o que ele faz, por exemplo, com a fonte, ok? Que é esse mictório aqui. Ele pega um mictório, que olha só, é uma produção industrial, né? Foram feitos vários iguaizinhos a esse. Ele tira da sua função principal, da sua função primeira, ou seja, funcionar como um lugar, né? um espaço em que as pessoas iriam urinar, e coloca dentro de um museu e fala o seguinte: isso é arte, ok? Então é um movimento dadaísta, é um movimento que representa justamente essa quebra de função principal de um elemento, justamente para questionar o que seria arte, tá? A ideia é você pensar o seguinte: bom, se para eles a arte não tem sentido da maneira como ela está colocada, o mundo também não tem sentido. A gente pode pensar o contrário: já que o mundo não tem sentido, a arte também não precisa ter, tá? O que eles vão trazer à tona é justamente essa ideia de que, principalmente os ready-mades, né? Principalmente a ideia de que será arte aquilo que o artista disser que vai ser arte. Então, quando Duchamp tira lá um mictório de um lugar
que deveria, né, em que ele deveria, entre aspas, estar, e coloca no museu e diz que é arte, e a partir daquele momento, aquilo ali será arte, aquele objeto será um objeto artístico, tá? O que eles questionam é justamente algo bastante relacionado ao próprio conceito de arte, né? O que faz a gente pensar que, por exemplo, a Mona Lisa do Da Vinci é arte? Bom, os dadaístas falam o seguinte: a gente chama a Mona Lisa de arte porque criou-se um conceito de que aquilo ali é arte. Se um conceito artístico é criado por nós também podemos o quê? Desconstruir ou então criar um outro conceito em cima desse conceito para dizer o que seria arte, ok? É bem louco mesmo, tá, gente? São artistas, os dadaístas, né, são artistas que se manifestam contra a burguesia capitalista, como vários outros artistas também, né? E aí, não sei se você estava se perguntando, mas a primeira vez que eu ouvi falar em dadaísmo na minha vida, eu me perguntei: o que significa dadaísmo? Bom, tem que lembrar que dadaísmo vem de Dada. E o que significa Dada? Para você, né, não desconfiar do que eu estou falando, eu vou deixar os próprios precursores dessa vanguarda europeia dizerem para você, tá? Então tem aqui o primeiro manifesto Dada, escrito em 1916 pelo Hugo Ball, em que ele diz assim: Dada é uma nova tendência da arte. Percebe-se que o é, porque sendo até agora desconhecido, amanhã toda Zurique vai falar dele. Dada vem do dicionário, é bestialmente simples. Em francês quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chateies, faz favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente, claro, tem toda razão, assim é, sim senhor, realmente já tratamos disso. E assim por diante. Ou seja, né, o que o Hugo Ball está falando aqui? Que o dadaísmo, a palavra dada, na verdade, não significa coisa alguma, né? Porque isso é uma palavra que inexiste em dicionário de qualquer língua, né? Essa é uma palavra que pode significar várias coisas diferentes. Aqui ele fala, né, cavalo de pau, não me chateie, né, para significar diferentes possíveis, né, referências que essa palavra possa fazer, mas que na verdade não faz. É uma forma irônica, assim, né, de tratar o objetivo desse movimento, tá? E ele continua falando: é uma palavra internacional. Apenas uma palavra, e uma palavra como movimento, é simplesmente bestial. Ao fazer dela uma tendência da arte, é claro que vamos arranjar complicações. Ainda bem que ele sabia, né? Muito bem. E um outro cara que também fala sobre o significado de Dada, o significado de dadaísmo, é o Tristan Tzara, que em 1918 escreveu também um outro manifesto dadaísta, tá? É importante a gente lembrar que, deixa eu só voltar aqui, que o Hugo Ball, ele escreve o primeiro manifesto dadaísta e 6 meses depois do movimento ser lançado, ele se desvincula do movimento, porque ele diz que o movimento tomou ali rumos que ele não gostaria que tivesse tomado, tá? O Tristan Tzara diz assim: eu escrevo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou por princípio contra os manifestos, como sou também contra os princípios. Eu escrevo este manifesto para mostrar que se pode fazer as ações opostas juntamente, numa única e fresca respiração. Sou contra a ação, pela contínua contradição, pela afirmação também. O cara, ele não diz nada com coisa nenhuma. E aí aqui, olha só, pronto. Ele deu a resposta, né, que a gente queria. Dada não significa nada. É isso mesmo, tá? Dada não significa nada. E assim nasceu o Dada, de um desejo de independência, ó. Né? A independência é um recurso principal aqui, de desconfiança na comunidade. Aqueles que nos pertencem conservam sua liberdade. Não nos reconhecemos, nós não reconhecemos, né, nenhuma teoria. Faz-se a arte para ganhar dinheiro e acariciar os gentis burgueses? Olha só o questionamento que ele faz. A função da arte é essa? A função da arte é fazer com que os artistas ganhem dinheiro? Ou a função da arte é, na verdade, você acariciar o ego de determinadas pessoas que vão consumir essa arte e todo o restante? Como é que fica, né? Enfim. Liberdade, dadá, uivos das dores crispadas, entrelaçamento dos contrários e de todas as contradições, dos grotescos, das inconsequências. A vida,
tá? Aqui tem o link com esse manifesto na íntegra, caso você se interesse para você fazer a leitura, tá? E eu acho que assim, para representar o dadaísmo na literatura, uma das principais representações que eu poderia trazer é um poema do Tristan Tzara, que se chama Receita para se fazer um poema dadaísta, não coloquei ali, mas é Receita para se fazer um poema dadaísta, em que ele diz assim, olha só, pegue um jornal, pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formem esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. É muito interessante esse poema dadaísta, porque o dadaísmo é a rejeição de qualquer tipo de regra. E quando ele ensina, né, a receita para se fazer um poema, dizendo que um poema ele vai nascer de uma aleatoriedade, você vai enfiar um monte de palavras dentro de um saco, né? Vai agitar esse saco e vai tirar uma a uma e fazer uma colagem com essas palavras e frases que foram saindo, né? Seguindo essa ordem aleatória do sorteio, né? Ele está indo contra o próprio poema que ele escreveu, porque aqui existe todo um paradigma, né? Existe toda uma regra. Primeiro faça isso, depois faça aquilo. Então, olha só o que o dadaísmo faz com a gente, né? Existe toda uma ruptura aí. Você tem um poema que seria um manual para se fazer um poema, para te ensinar a fazer um poema que tem que ser aleatório, ou seja, não tentem buscar o sentido mesmo, tá? Aqui, olha só, algumas imagens, artes visuais, tá? Sobre a vanguarda dadaísta. Então aqui a gente tem uma autora alemã, aqui eu trouxe para vocês um autor alemão, tá? Justamente com a colagem, e aqui, olha só, uma escultura. A cabeça mecânica e o espírito do nosso tempo, tá? Do mesmo autor anterior, certo? Só para você entender ali a complexidade do negócio. Meus amores, nós finalizamos as 5 vanguardas europeias que eu gostaria de mostrar para vocês. E aí, se você está bem ligado, você deve estar se perguntando, mas Raquel, e o modernismo? Tá vendo que tá aqui uma interrogação sobre o modernismo? Então, gente, é porque o modernismo, ele é, na verdade, um resumo literário, tá? Ou um apanhado literário de todas as outras vanguardas europeias. Só que quando a gente fala em modernismo, a gente vai falar no plano da literatura. E por isso que eu deixei o modernismo para a gente falar na próxima aula, tá? Então não se preocupem, eu não esqueci, só que a gente vai falar disso mais pra frente. Para você ampliar o seu repertório cultural, já que nós estamos falando de vanguardas europeias, ou seja, de movimentos que vão chocar a sociedade, e a gente costuma falar sempre da literatura, porque é o nosso campo aqui artístico, mas eu acabo trazendo para vocês um pouco da escultura, acabo trazendo para vocês um pouco da música, um pouco da pintura também, e a gente quase nunca fala da dança. Mas no século XX, no início do século XX, nós temos o Nijinsky, difícil. O Nijinsky, ele é um bailarino, gente, que vai ao mesmo tempo chocar e encantar a sua plateia, tá? Ele é um bailarino russo que teve uma carreira um pouco curta, porque aos 28 anos ele passou a sofrer de esquizofrenia e passa o restante da vida acometido por essa doença, tá? Indo de sanatório em sanatório. Mas no tempo em que ele dançou, que foi aí dos seus 12 anos até os 27 para os 28 anos, ele realmente encantou o público e inventou uma maneira nova de se dançar. Então, para você conhecer um pouquinho da história dele, eu deixei um link sobre a vida dele, e existe um filme também que se chama Nijinsky, Uma História Real. É um filme que distorce um pouco a biografia do bailarino, tá, gente? Mas vale a pena assisti-lo porque quando se trata da dança, né, quando se trata das cenas em que envolve o artista, o ator dançando, né, como o Nijinsky, é encantador, tá? É emocionante mesmo, é lindo, lindo demais. Vamos finalizar?
fazendo um exercício, vamos saber se a gente conseguiu aprender bem as escolas, as vanguardas literárias. Então, vamos lá, as vanguardas europeias. Então tá. Relacione corretamente as afirmações aos movimentos a que se referem. Tudo bem? Vamos fazer a relação. Movimento 1. Mostra-se radicalmente nihilista. Olha só, o nihilismo tem a ver justamente com não seguir nenhuma regra. A última vanguarda europeia que a gente viu significa que é o dadaísmo, fechou? 2. Volta-se mais à ideia de velocidade e avanço tecnológico. Primeira vanguarda europeia que a gente viu, estamos falando do futurismo, movimento, as máquinas, né? A velocidade. Então, número 2 é futurismo. 3. Compromete-se com a criação de um mundo onírico, o mundo dos sonhos, que faz referência aos estudos psicanalíticos de Freud. Estamos falando de surrealismo, número 3, né? 4. Relaciona-se à ideia de fragmentação, olhar fragmentado, diferentes pontos de vista para um mesmo objeto, simultaneidade, estamos falando de cubismo, tá bom? Número 4, cubismo. E, por último, só sobrou um, né? Mas vamos lá. Caracteriza-se principalmente pela deformação da realidade, então a deformação da forma, ressaltando os aspectos psicológicos do homem, ou seja, expressar aquilo que está dentro. Expressionismo é o número 5. Galerinha, espero que tenha ficado claro. Vocês têm vários exercícios para fazer, deixei aqui, né? Quais os exercícios do módulo 79, quais os exercícios do módulo 80 e também, olha só, quais os exercícios do estudos que vocês precisam fazer. Beleza? Tirando isso, espero que vocês tenham compreendido as vanguardas europeias. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo que eu curto bastante também, tá? Façam os exercícios, se tiverem dúvidas me perguntem. Se mesmo, né, não fazemos exercícios, tiverem dúvidas, venham nos plantões e a gente se vê. Até a próxima. Tchau!